E aí, pessoal, viram a respeito do vídeo dos papéis de compra? Então, a gente percebeu que existe uma necessidade da gente conhecer quem exerce cada papel nesse processo, para que a gente consiga direcionar os nossos esforços de marketing para quem realmente importa, para quem realmente tem a capacidade de influenciar, decidir, comprar dentro desse processo. E foram esses papéis que vocês viram. A gente tem o iniciador, que é quem começa o processo, o influenciador, que é quem influencia no processo de decisão e avaliação dos produtos. Para a gente, muitas vezes, pode ser um amigo, um conhecido, e hoje em dia a gente tem as mídias sociais, né, a internet como dentro desse processo, porque muitas vezes eu vou lá, entro no Reclame Aqui para identificar, para ver se aquela empresa está sendo mal falada ou está sendo bem falada. Eu entro numa mídia social para verificar com um amigo, com um conhecido, se ele sabe, se ele já ouviu falar daquela empresa, se já fez algum serviço com eles. Então a gente consegue identificar esses papéis. O decisor é quem realmente vai tomar a decisão de compra, o comprador é o que vai pagar, o que vai adquirir o produto, e o usuário é quem realmente vai utilizar o serviço no dia a dia, ou o resultado final daquele serviço. Além disso, a gente tem o que a gente chama de processo de compra. O que é isso? O que nos leva a comprar? Quando começa esse processo de que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer, por exemplo, uma reforma, eu quero fazer um projeto arquitetônico, eu quero construir uma casa. O que dá um start nesse processo de compra? Então, alguns autores fizeram um estudo e identificaram que existem aí 5 etapas no processo de compra, que vai desde o reconhecimento do problema, que é um momento que a gente identifica que, opa, eu preciso de alguma coisa. Né? Muitas vezes a gente fala isso daí, que é a diferença entre onde estou e onde que eu gostaria de estar. Então, aí, por exemplo, a gente tem um exemplo. Tenho que comprar água, estou com sede. Então, eu reconheço um problema e eu vou em busca de uma solução. No segundo momento, a gente vai em busca de informação. A gente começa a procurar locais, coisas que podem satisfazer aquela necessidade. Então eu verifico aqui, por exemplo, nesse caso, vou a algum lugar comprar água. Né? Então é uma busca de informação, começo a identificar quais são os locais, onde que tem, o que eu posso pagar. No terceiro momento, a gente faz a avaliação das alternativas, que são a relação entre quais marcas que existem no mercado, quais são os preços que tem, que quantidade, formatos, em quantidade que eu tenho que comprar. Então depois eu até brinco muito relacionado a isso daí, falo a respeito da busca de informação, que é como se eu estivesse desenvolvendo um cardápio, eu estivesse listando, né, na busca de informação, quais são as opções que existem no mercado. Na avaliação de alternativas, eu pego aquelas opções, aquele cardápio que a gente montou, e eu começo a fazer um contraponto. Né? Então, eu tenho essas opções aqui. Ok. E agora, quais delas me atendem minha necessidade de uma maneira mais completa? Daí, realmente, essa avaliação que a gente faz de marcas, preços, quantidades, formatos. Eu vou para a compra, né, que é a etapa de compra, que é exatamente o comprar a água. Né? Então, isso está relacionado ao ato, né, em si. Então, muitas vezes, a empresa que está mais perto de casa, o que aceita a forma de pagamento que eu tenho, se tem pronta entrega, se vai demorar um pouco mais. Então, esse é o meu processo de decisão. E eu faço o consumo e a avaliação. Né? Então, eu bebo a água e vejo, matou minha sede, valeu a pena, como é que é esse processo. Vamos imaginar dentro de um outro exemplo que eu gosto de usar bastante, eu falo muito assim relacionado com as mulheres. Vamos imaginar que as mulheres receberam um convite para ir num casamento. Né? Então o que acontece? A primeira questão que a gente tem aí é o reconhecimento do problema. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça das mulheres quando quando elas recebem um convite de casamento, para um casamento? É com que roupa eu vou. Então, essa etapa é o que a gente chama do reconhecimento do problema, ou seja, não tenho uma roupa para ir no casamento. Né? É a primeira etapa. No segundo momento, o que a gente faz? Começa a buscar informação, começa a ver como que é esse casamento, quais são as opções de vestidos que tem no mercado, eu vou de vestido, que tipo de roupa que eu vou. Então começo a buscar um pouco mais de informação e listo algumas opções, algumas marcas, algumas roupas que podem atender minha necessidade.
E no terceiro momento eu faço a avaliação das alternativas, ou seja, eu sei que é um casamento muito chique, que vai a nata da sociedade, todo mundo vai vestido com traje a rigor, extremamente sofisticado. Então eu já tenho a busca de informação e identifico, olha, essas marcas dessas empresas, esses vestidos me atendem. E agora eu vou começar a avaliar as alternativas. Eu vou começar a identificar se aquele vestido cabe para aquela circunstância, se não está muito vulgar, se não está muito, se está chique demais, né? Eu vou ver também se o preço é algo que cabe no meu bolso. Eu vou ver se existe outras opções de cores, de formatos para que eu possa comprar. Decidir qual é o meu produto. Eu vou para a loja. Quando eu vou para a loja, que é essa etapa de compra, daí sim eu começo a avaliar. Tem para pronta entrega? Fazem ajuste no local? Aceita? Tem alguma forma de pagamento específica que eles aceitam? Com isso daí, eu faço a compra do meu produto. E depois eu vou para o consumo e avaliação. Pego o vestido, boto o vestido, vou para o evento. Cara, se eu chego no evento, todo mundo daí fica olhando para mim, pergunta, me elogia, eu faço a avaliação de que, bacana, esse vestido valeu a pena, valeu o que eu paguei por ele. Caso contrário, eu passo pela festa, ninguém nem me elogia, ninguém fala nada, nem percebe que eu tive lá, daí eu vou ter uma frustração e vou falar, não valeu a pena e vou botar a boca no trombone e falar que a marca não presta. Né? Então, é importante a gente identificar esse processo de compra, porque muitas vezes é a propaganda, é a comunicação que faz a gente reconhecer esse problema. Como assim? Por exemplo, eu tenho um novo celular. Ou seja, quando uma empresa lança um novo celular, avisa para o mercado que existe um novo produto, uma nova tecnologia, o que vem na minha cabeça? O meu celular é antigo, é obsoleto, eu tenho que trocar. Então esse é o reconhecimento do problema. Então muitas vezes a propaganda auxilia nesse processo de, olha, tem coisa melhor no mercado, você vai ficar para trás. Né? Quando a gente fala de busca de informação, daí o que as empresas, o que as pessoas fazem? Começam a ir numa mídia social, procurar amigos, conhecidos, começam a entrar no Google para procurar opções daquele produto. Vocês começam a perceber a importância que tem eu ter um site, a importância que tem uma mídia social. E a grande questão que a gente vai ter que depois discutir a respeito disso daí é que tipo de informação que as pessoas estão procurando. Elas querem saber aonde que eu fico, quanto que eu cobro, quais são os projetos que eu já fiz, alguém que já me indicou, algum amigo meu, né, amigo de quem está comprando, comprou o serviço, está indicando o serviço no meu escritório de arquitetura, como que isso funciona? Né? Então eu preciso identificar, procurar, e cada tipo de negócio, cada tipo de empresa tem um que a gente chama de jornada de compra diferente. Mas é importante a gente ter essa presença lá na internet, para que as pessoas possam, ao me procurar, possam me encontrar e me colocar naquele cardápio que eu comentei com vocês. Depois disso, vamos imaginar, listei aqui 3, 4 pessoas, 3, 4 escritórios, 3, 4 arquitetos, que eu ouvi falar, que eu busquei na internet, que para mim são interessantes. O que eu vou fazer? Eu vou ter uma conversa com eles para avaliar as alternativas, para verificar qual deles vai me atender de uma maneira mais completa, da forma como eu preciso. Né? E vou ver qual a experiência que eles têm naquele mercado, que tipo de produto que eles já fizeram, que tipo de serviço que eles já fizeram, se possível que as pessoas vão querer ver fotos do que já foi feito. Né? Então isso entra na avaliação das alternativas. E eles vão identificar, de acordo com essa conversa de todo esse material que foi apresentado, eles vão identificar, opa, eu quero essa empresa ou eu quero essa empresa. Vão efetuar a compra, ou seja, eles acreditaram no serviço de vocês, a promessa que vocês fizeram para eles foi válida, eles confiaram e agora vão comprar, vão assinar um contrato, né, para desenvolver aquele projeto arquitetônico de urbanismo que vocês fizeram. Depois que esse processo, que esse projeto tivesse sido feito, não só o projeto, mas talvez até a construção tivesse sido realizada, daí vem a avaliação. Gostei, não gostei, foi bacana, não era isso que eu esperava, eu queria coisa diferente. Né? Daí sim, eles vão fazer essa avaliação. Se eles gostarem, ou seja, se eu conseguir nessa entrega atender às expectativas desse consumidor, cara, ele vai me indicar, ele vai falar bem para os amigos. E é uma oportunidade que a gente tem também de que
Gostou? Você não tem um outro amigo seu? Pega indicação. Você não tem um outro amigo seu que gostaria, que está interessado em fazer um projeto também, alguma coisa, algum trabalho de arquitetura, não está tendo necessidade disso? Pega algumas indicações e possivelmente a gente possa até depois fazer uma ligação, pedir para fazer uma indicação para ver mais algum serviço. Né? Então, se depois que as pessoas fazem esse consumo, elas fazem a avaliação e daí sim avaliam se foi o serviço que foi prestado dentro do que eles esperavam ou não. Se foi, indicam, comentam e falam para outros. Se não foi, cuidado, porque daí vai começar a chover reclamação nas mídias sociais e isso é uma preocupação, um cuidado muito grande que as empresas têm que ter. Então esse é o processo de compra e a gente identificando cada etapa desse, a gente sabe como agir e como desenvolver estratégia. Bacana. Outro conceito muito importante é valor. Né? Quantas vezes a gente já não ouviu falar de agregar valor? Agregar valor. Ah, agregar valor é isso, agregar valor é aquilo. Já pararam para pensar o que é o agregar valor? Né? O que significa agregar valor? Vamos voltar. Primeiro, o que é valor? Né? Passa uma continha na cabeça do cliente, quando ele fala, quando ele recebe uma proposta, ele está imaginando o seguinte: quais são os benefícios que eu estou recebendo? O que eu estou recebendo com essa proposta, com esse produto, com esse serviço? E quais são os custos que eu estou tendo ao adquirir esse produto e serviço? E uma coisa que a gente tem que avaliar é o seguinte: quando a gente fala de benefício, a gente vai ver que não são só benefícios funcionais, ou seja, não é só o resolver o problema. Né? Então, a gente também tem os benefícios emocionais. O que são esses benefícios emocionais? Já é uma marca conhecida, essa marca gera status, essa marca gera conforto, essa marca é uma marca de tradição no mercado. Então isso acaba ajudando o consumidor a fazer essa avaliação. Nem sempre a gente compra o produto mais barato, concorda? Nem sempre a gente compra o produto que tem o menor preço. Né? Por que isso acontece? Porque a gente olha para alguns outros produtos, serviços e acredita que eles vão nos fornecer muito mais. Celular, por exemplo, tudo igual, faz a mesma coisa. Né? Ligação, faz vídeo, entra no WhatsApp. Mas por que eu pago muito mais no iPhone? Porque eu tenho um benefício emocional muito grande. Né? A gente tem um celular Xiaomi, né? Então, como quer, digam, existe um benefício funcional dele, ele às vezes tem muito mais recursos, não quebra, é a prova d'água que o iPhone, só que ele custa R$ 2.000, a câmera dele é muito melhor e o iPhone custa 6.000, 8.000 reais, dependendo do modelo. Então eu tenho um emocional muito grande. Né? Então eu tenho que criar esses benefícios funcionais, somente realmente resolver o problema, mas também essas questões emocionais que estão muito ligadas com a marca, com a identidade que eu criei para o mercado. E o que o consumidor também faz? Ele avalia quais são os custos que as pessoas, que ele tem ao adquirir o produto. Então vamos deixar o custo monetário um pouco de lado, mas vamos imaginar o custo de tempo. O que é o custo de tempo? Né? Quanto tempo eu vou demorar para ter aquele produto? Então, por exemplo, eu vou contratar um projeto arquitetônico. Né? Uma pessoa me entrega com 1 mês, outra pessoa me entrega com 1 ano e meio. Né? Dependendo da necessidade que eu tiver, vou imaginar que os dois têm o mesmo preço, são a mesma marca no mercado, a mesma identidade. Né? O que vai acontecer? Talvez eu procure e opte por aquele que vai me entregar em menos tempo. Né? Por que às vezes eu compro um livro, pago mais caro por livro numa livraria e não compro pela internet? Porque eu quero aquilo na hora, naquele momento. Né? Então eu tento desenvolver de alguma forma que esse meu custo de tempo possa ser reduzido. Muitas vezes eu posso até cobrar mais caro por isso. Outra questão é o custo de energia. O que é o custo de energia? É a burocracia que eu tenho ao adquirir um produto, ao adquirir um serviço. Né? Eu lembro assim, eu não gostava, tinha uma loja aqui na Grande Vitória que eu não gostava de comprar. Né? E toda vez que eu ia lá, chegava na loja, pegava o produto, tinha que ir no caixa, daí ia no outro canto fazer o cadastro, depois passava em outro ponto para poder pegar o produto, depois ia para um outro caixa para poder fazer o teste do produto. Cara, aquilo me desgastava demais. Né? Então não valia a pena eu fazer compra naquela empresa, por mais que fosse barato. Então é uma questão que a gente tem que avaliar. Por exemplo, um site. Né? Hoje você tem aplicativo que você tem lá compra com clique. O que eles estão fazendo com isso?
querendo reduzir esse custo de energia das pessoas. Né? Então eu preciso fazer essa avaliação também. Como que eu faço para desburocratizar os meus serviços? Né? É fácil fazer negócios comigo, eu estou à disposição, eu estou disponível, ou a pessoa precisa ficar me procurando em tudo que é canto, não consegue agendar reunião, então para falar a respeito de algo no projeto. Então essa energia desgastada pelo consumidor faz ele avaliar se vale a pena ou não investir e gastar aquele dinheiro comigo. E outra questão é o custo psicológico. O que é o custo psicológico? Minha marca é conhecida, é uma marca completamente desconhecida, vou imaginar. Todo mundo fala mal dela no mercado. Né? O que vai ter isso? Né? De novo, a pessoa vai falar, caramba, vale a pena eu investir numa marca, num produto, que eu não sei o que vai me dar de retorno, que eu não sei se realmente vai me satisfazer, que eu nunca ouvi falar. Né? Então as pessoas até preferem pagar alguns momentos mais, ter um custo monetário maior, para não ter esse custo psicológico. Por exemplo, a Jack Motors. Qual é a relação, qual é a associação que a gente tem com produtos chineses? Não presta, que é ruim, que é tudo cópia, Xing Ling. Né? A Jack Motors é uma empresa chinesa. Quando ela veio para o Brasil, ela sabia desse custo psicológico. E o que ela fez? Deu 5 anos de garantia para os carros dela. Nenhuma outra empresa do mercado dava essa garantia. O que ela quis fazer com isso? Reduzir o custo psicológico. Falar para as pessoas que, olha, pode comprar que eu garanto. São 5 anos de garantia, o produto não vai dar problema na sua mão. Né? Então, desta maneira, ela conseguiu reduzir esse custo psicológico. Então, o que acontece? O que as empresas têm que fazer? Elas têm que tentar aumentar os benefícios, fazer com que as pessoas entendam que o que elas estão comprando vai resolver o problema dela e, além disso, elas estão comprando de uma marca sólida, de uma empresa que já tem tradição, de uma equipe que tem experiência, né? E eu tenho que tentar reduzir os custos. Né? Custo de tempo. Será que eu não tenho como adiantar o serviço, fazer algo mais rápido? É fácil, é burocrático ou não fazer serviço, negócio comigo? Eu estou de fácil acesso? Eu consigo marcar reuniões de maneira mais fácil? Tem alguém falando mal de mim na internet? Tem alguém me indicando bem? Porque eu reduzo esse custo psicológico. E olha só que bacana. Se eu consigo aumentar os benefícios, reduzir esses custos, eu posso até, custo de tempo, de energia psicológica, eu posso até cobrar um pouco mais caro pelo meu serviço. Porque a pessoa vai achar que vale. Né, vai entender que aquilo vale, porque a quantidade de benefícios que ela está levando e a quantidade de custos que ela está deixando de ter é muito importante para ela. Né? Então, isso é o agregar valor, e aumentar os benefícios e reduzir os custos dos meus consumidores. E o que acontece? Às vezes a gente acha que isso é complicado, isso é difícil, nossa, não dá para fazer, só empresa grande faz isso. E eu queria convidar vocês para assistir um vídeo, entender um pouco mais como se cria valor. Eu queria que vocês prestassem atenção no que esse, vamos chamar de empreendedor, fez para que ele conseguisse agregar valor aos produtos e serviços que ele está oferecendo. Então, que pesquisa, que tipo de informação ele fez quando ele olhou para o mercado e falar, olha, agora eu tenho que fazer isso, porque esses são elementos que o meu consumidor valoriza. De nada adianta eu oferecer um monte de diferenciais para o consumidor. O que é diferencial? Algo que o meu concorrente não tem, que eu tenha. Né? Só que eu tenho coisas que ninguém quer, então não adianta nada. O que a gente tem que fazer é olhar para esse consumidor e ver o que é importante para ele. E a partir dessa importância, daí sim eu vou desenvolver o meu produto em função disso. Vamos assistir esse vídeo para tentar entender um pouco mais como funciona.